Olha, pessoal, eu vim aqui perguntar pro presidente se ele está realmente me fritando, porque eu estou lendo isso numa imprensa que eu não acredito mais, mas de qualquer forma, queria que ele me dissesse pessoalmente. Pois é, durou pouco a passagem da Regina Duarte pelo cargo de secretária da Cultura do governo Bolsonaro. A gente vai falar sobre essa situação, essa brevíssima passagem da namoradinha do Brasil pelo cargo, nesse episódio do podcast 15 Minutos da Gazeta do Povo. Acabo de ganhar um presente que é o sonho de qualquer pessoa de comunicação, de audiovisual, de cinema, de teatro, um convite para fazer Cinemateca, que é um braço da cultura que funciona lá em São Paulo. Eu sou o Márcio Miranda e vou conversar com o Jones Rossi, ele que é editor de ideias da Gazeta do Povo. Antes, deixa eu lembrar que você que ouve aqui o 15 Minutos tem aquele preço especial para assinar a Gazeta do Povo. Só 99 centavos nos 2 primeiros meses. E assinando a Gazeta, você tem acesso a reportagens, colunas, conteúdos exclusivos e, claro, apoia aqui o nosso podcast. Só 99 centavos nos 2 primeiros meses. Aproveita e clica no link na descrição do episódio de hoje. Falo desse caldo de cantos, danças, brincadeiras de roda, papagaio pipa no céu, palavrão. Com esse discurso animado e curioso, Regina Duarte assumia em 4 de março a Secretaria da Cultura do governo federal. Pão de queijo, caipirinha, de maracujá. A passagem foi curta, durou menos de 3 meses. E aquele pum, produzido com talco espirrando do traseiro do palhaço e fazendo a risadaria feliz da criançada. Cultura é assim, é feita de palhaçada. Período que não foi nada tranquilo. Teve críticas da chamada ala ideológica do governo por certas nomeações, entrevistas polêmicas, para dizer o mínimo, né? Pra frente, Brasil, salve a seleção. De repente é aquela corrente pra frente. Não era bom quando a gente cantava isso? Foi um período muito difícil, né? Tem muita história, muita gente morreu na ditadura, né? Essa é a questão. Enfim. Cara, desculpa, eu vou falar uma coisa assim. Na humanidade, não para de morrer. E o que seria uma fritura pública, que contou até com o presidente da República compartilhando o vídeo de um possível candidato a sucessor, o também ator Mário Frias. Pro Jair, cara, o que ele precisar, eu tô aqui, entendeu? Eu torço demais pela Regina, por tudo que eu falei antes. Regina é um ícone pra mim, uma pessoa que mexeu no meu coração. Amo você, Regina, sou seu fã. Mas pelo Brasil eu tô aqui, o que for preciso... Não vou correr. Bom, para analisar esse assunto, eu convidei aqui no 15 Minutos o Jones Rossi, ele que é editor de ideias da Gazeta do Povo e também o titular do podcast Ideias, aqui da casa. Ô Jones, eu estava lembrando aqui que nós dois conversamos aqui no 15 Minutos, exatamente no dia da saída do ex-secretário de Cultura, né, o Roberto Alvim. Para quem não lembra, é aquele que fez o vídeo anunciando um Plano Nacional de Cultura e aí citando trechos de uma fala do Joseph Goebbels, o ministro da propaganda da Alemanha nazista. A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Pois é, bom, depois de alguns dias, isso lá em janeiro, a Regina Duarte assume o cargo e agora já sai também. O que acontece com essa área da cultura no governo Bolsonaro, hein? Por que tem tanta instabilidade, hein, Jones? Oi, Márcio, tudo bem? É o seguinte... A área de cultura tem muita instabilidade porque é difícil apresentar resultados nessa área, porque é uma coisa muito orgânica. Você, na área de cultura, não depende do Estado para fazer cultura, na verdade. Apesar de muita gente achar que precisa de um ministério, de uma secretaria, isso é provado pelo que a gente está vendo agora. A cultura continua sendo feita, né? Está um pouco em pausa por causa da pandemia, mas no ano passado... durante o primeiro ano do governo Bolsonaro, a gente pôde ver que a cultura continuou funcionando, os filmes continuaram indo para o cinema, as músicas continuaram sendo feitas, mesmo agora durante a pandemia, as lives que estão sendo feitas. Enfim, é uma área que você não precisa necessariamente do governo para que ela se desenvolva. Muito antes de existir Ministério da Cultura, a cultura já vinha sendo... feita no mundo inteiro desde tempos imemoriais. Então, o que a Regina Duarte fez durante esse tempo? Ela fez alguns projetos para dar ajuda para artistas que estavam em dificuldade,
Coisas assim que poderiam ser feitas por outros ministérios, o Ministério da Fazenda, da Economia poderia cuidar disso. Então, como não tem uma grande bandeira, um grande projeto para apresentar, fica difícil defender, fica difícil você mostrar trabalho dentro do Ministério, embora, obviamente, pode ser que tenha algum ministro no futuro, ou pode ser citado algum ministro do passado que tenha feito grandes coisas no Ministério. Eu não lembro agora. Talvez a coisa mais relevante que tenha sido feita nas últimas décadas tenha sido a Lei Rouanet. Fora isso, eu não me lembro de outro projeto do Ministério da Cultura que realmente tenha tido um grande impacto. O pessoal de cultura não tem partido, não existe partido. A cultura está acima dos partidos, das ideologias. Então, eu acho que não é isso, não. Eu espero que não seja. Pois é, bom, mas de qualquer maneira, a gente tem aí, no caso da Regina Duarte, né, ela acaba passando por um processo que é bastante comum no governo Bolsonaro e é independente da área, né? Ataques, principalmente das redes sociais, por alguma atitude, por alguma nomeação, coisa assim. Será que alguém vai parar nesse cargo, então, de secretário da Cultura, né, com esse tipo de pressão vinda, por exemplo, da chamada ala ideológica do governo, Jones? Existe, a Regina já entrou numa frigideira, né? Caiu numa panela quente, porque ela desagradava a ala olavista, que faz muitas indicações, né, nesse baixo clero do governo, né, de ministérios que não são tão importantes, excetuando-se, é claro, o Ministério da Educação, que está com super olavista, e já teve um outro, teve o Ricardo Vélez e agora está com o Weintraub. O fato dela desagradá-la, a olavista, já causou muita instabilidade. Então, o Bolsonaro ainda deu sinal verde para alguns deputados criticarem a Regina Duarte, e agora ela buscou uma saída honrosa para ela, né? Vai para a Cinemateca de São Paulo. Ficar ali, secretariando o governo, dentro da cultura, na Cinemateca. Pode ter um presente melhor que esse? Obrigada, presidente. Pode ter certeza de uma coisa. Eu acho que você quer ajudar o Brasil. Embora eu acho que ela já, enfim, fez um estrago profundo na própria biografia nesse tempo que ficou. Apesar de ser contra os olavistas, ela falou coisas assim que fariam até, sei lá, dariam orgulho ao Olavo de Carvalho, né, como naquela entrevista à CNN, que ela minimizou a tortura. Por que as pessoas... Por quê? Que houve tortura, secretário. Bom, mas sempre houve censura, tortura, sempre houve... Meu Deus do céu, Stalin, quantas mortes? Hitler, quantas mortes? Se a gente for ficar trazendo os mortos, arrastando esse por essas ideologias extremas, desculpe, né? Mas não quero arrastar um cemitério de mortos nas minhas costas. Minimizou as mortes causadas pela Covid. Enfim, e também a postura dela naquela entrevista estava muito, muito estranha. Partindo disso, eu acho que o próximo escolhido parece que vai ser esse Mário Frias, que é um ex-ator da Malhação. Que isso, Mary? Você não tem que agradecer, não. Eu é que queria ter podido te ajudar. De séries juvenis da Globo e, enfim, não sei mais o que ele anda fazendo. Deve ser um cara tão irrelevante a entrar lá, se for ele, que ninguém vai se preocupar em tirar ou vai se preocupar com o que ele estiver fazendo lá dentro. Fiquei noivo da Regina Duarte, só isso. Fiquei noivo dela. Bom, e será que no futuro, como é que a gente vai lembrar dessa passagem aí da Regina Duarte pelo governo Bolsonaro, hein, Jones? Porque você falou, e é verdade, pode ser que fique uma marca aí para a carreira dela, conhecidíssima atriz, de muito sucesso. Ela até teve que romper o contrato que tinha com a TV Globo para poder assumir esse cargo no governo, né? Uma passagem que dura menos de 3 meses. Lá no futuro a gente vai pensar assim, você lembra da Regina Duarte passando lá pelo governo Bolsonaro? Será que vai ficar marcado pela fritura, por essa entrevista da CNN, pela tentativa de agradar talvez o presidente, mas que pelo jeito não deu certo? Eu acho que vai ficar muito marcado pela entrevista da CNN. De hoje, e a senhora, por ser secretária da Cultura, a senhora tem que estar aberta para ouvir as pessoas, por favor. Que é isso?
Ela não quer responder, ela já falou aqui, enquanto a Maitê Proença falava... Vocês estão desenterrando mortos, vocês estão carregando um cemitério nas costas, vocês devem estar cansados. Fiquem leves. Secretária, o país perdeu 615 pessoas por Covid-19, dentre eles alguns artistas. Daniel, só um minutinho. A entrevista. Só para eu entender. Ninguém vai falar dos projetos dela, ninguém vai falar o que ela fez nesse período, né? O que vai ser lembrado? Vai ser a entrevista da CNN, onde ela praticamente destrói ali a biografia dela, uma atriz brilhante, né? Se você lembrar dos papéis dela. Conheceu não só a Tânia, como outras pessoas da cidade. Foi? Foi. Entendeu agora por que é que eu tô com essa cara de sexta-feira da paixão? Foi uma jogada muito ruim, muito mal pensada dela, porque antes mesmo dela assumir já havia uma resistência muito grande. Então, ela poderia ter sido uma ponte, um canal eficaz entre a classe artística e o governo Bolsonaro. Acabou não fazendo uma coisa nem outra, né? Infelizmente. Eu queria voltar um pouco ao primeiro ponto que você trouxe aqui na nossa conversa, Jones, a questão da própria existência, né, do cargo, da secretaria ou do Ministério da Cultura, né? Você acha que talvez fosse um momento da gente rediscutir o porquê, vamos dizer assim, que existe uma Secretaria da Cultura no governo federal ou um Ministério da Cultura em outras administrações, Jones? Quanto menos governo, na minha visão pessoal, melhor. Eu não vejo problema em existir uma secretaria, um Ministério da Cultura, se você pensar, por exemplo, que o Brasil é um país com pouca história, com muita história e que dá pouco valor a essa história. Então, se você pensar, Museu Nacional, que pegou fogo há 2 anos... Já está feito, já pegou fogo, quer que faça o quê? Mas se o senhor meu nome é Messias, tá? Mas eu não tenho que fazer milagre. Se o senhor for eleito, qual é a proposta para que isso não se replique em outros patrimônios, como o museu tem feito? Não aceitar indicações políticas para essas... para todas as funções do Brasil. Mas o Brasil tem muita história e você não... Chega numa cidade que tem história, você não tem tantos museus que nem, por exemplo, os Estados Unidos e não tem a valorização. Qualquer cidadezinha dos Estados Unidos faz a maior valorização de seus personagens históricos. No Brasil, você, por exemplo, tem o Rio de Janeiro, cada lugar do Rio de Janeiro é um marco histórico importante de alguma coisa que aconteceu no passado. E você não tem uma estrutura. O Museu Nacional, que pegou fogo, o nosso colunista, o Fernando Martins, 10 anos antes de pegar fogo, ele tinha ido no museu, fez uma coluna para a Gazeta, está disponível, se você colocar no Google Fernando Martins, Museu Nacional, Gazeta do Povo, você acha, falando que o museu estava em situação lastimável e que ele viu, né, ali tomadas descascadas, fios descascados, tomadas sem proteção e que aquilo lá tinha maior cara de que ia pegar fogo. Ou seja, o Fernando Martins, nosso colunista, previu o fogo no Museu Nacional 10 anos antes. Então o Brasil poderia, o Ministério da Cultura, ser uma coisa mais forte nesse ponto de preservar nossa história, porque isso dificilmente vai ser gerido pela iniciativa privada, embora, é claro, a iniciativa privada seria muito bem-vinda na área da cultura. Por exemplo, eu fui agora em setembro para Washington e visitei 3 museus do Smithsonian, o museu na verdade 2 do Smithsonian, o Museu Aeroespacial, o Museu de História Natural e a Galeria Nacional de Arte dos Estados Unidos. E, por exemplo, o Smithsonian, toda a parte, tanto no Aeroespacial quanto no Museu de História Natural, cada ala é patrocinada por uma grande empresa, ou por uma família, ou por um fundo de investimentos, e o museu é lotado, todo mundo vai lá, todo dia de semana, final de semana, feriado. Eu mesmo visitei 2 vezes o museu, comprei lá a canequinha, comprei os souvenirs, e se você aqui no Brasil, você não vai achar nada disso, e isso seria uma boa saída para o Ministério da Cultura, estimular esse tipo de coisa que é muito melhor do que ficar fazendo pequenas ajudas pontuais para esse ou aquele artista via Lei Rouanet, que sempre vai ser polêmico, os critérios sempre vão ser questionados, e essa é uma coisa que falta no Brasil. Cidades pequenas que têm história, se você pensar no interior de São Paulo, Pindamonhangaba,
onde Dom Pedro II passou algum tempo na cidade, tem casas lá, e isso é tudo fechado, pouco valorizado. A estação ferroviária da cidade, que foi construída no século XIX, também está em uma situação decadente. Então tem muita coisa para ser feito, ou seja, o Ministério poderia ter uma boa função, mas mal gerido, instabilidade. Por exemplo, se chegar agora o novo secretário, quanto tempo ele vai ter para fazer alguma coisa? A Regina Duarte não teve tempo nenhum. O maluco que citou... Roberto Alvim. O Roberto Alvim citou o Goebbels. Nem sei o que ele estava fazendo lá, o que ele pretendia fazer. Enfim, se desse mais poder para o IPHAN, né, que cuida do patrimônio histórico, ou fizesse um trabalho bom de parceria público-privada, já valeria a pena para esse resto de mandato do Bolsonaro. Jones Rossi, editor de ideias da Gazeta do Povo. Obrigado, Jones. Até a próxima. Até a próxima. Ponto final nesse episódio do podcast 15 Minutos da Gazeta do Povo. Durante a minha conversa com o Jones Rossi, você ouviu trechos de uma entrevista, aquela famosa já entrevista da Regina Duarte, dada ao canal CNN Brasil. Também ouviu trechos de telenovelas, do Roque Santeiro e da Malhação, as duas da TV Globo. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Scrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!